Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, mais uma reunião de oração. Querendo dizer que nosso culto foi uma bênção, culto presencial. E queremos convidar a você que participe desse culto presencial dominical que está acontecendo todos os domingos a partir das 10 horas da manhã. Vamos então nos preparar para esse trabalho desta quinta-feira com uma oração. Estamos gravando aqui diretamente das dependências da Igreja Presbiteriana de Fontinha. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração. Amado Deus, querido Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Suplicamos pelo nosso trabalho desse dia, Pai, para que o Senhor nos guie, nos oriente e seja com a nossa igreja, com a nossa família, Pai, nos edificando em amor, sendo conosco, sendo com a nossa vida, Pai, para que sejamos testemunhas vivas da Tua atuação, Pai, em nossa casa, da Tua atuação, Senhor Deus, dos nossos propósitos e tenhamos benefícios diante do Senhor. Que assim seja, assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força e na consolação do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, vamos ser edificados agora por uma mensagem musical. Prepare-se então, ouvindo esta mensagem, participando com ela. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas e bênçãos dos céus, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos. Rogamos a Deus, chuvas e bênçãos teremos, e do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos dos céus. Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos. Partindo agora para o estudo propriamente dito, nós estamos abordando o breve catecismo ou catecismo menor de Westminster, na pergunta número 36, as bênçãos temporais dos salvos. Nós temos a seguinte pergunta: quais são as bênçãos que nesta vida
acompanham a justificação, a adoção e a santificação? Esta é a pergunta de número 36. A resposta é: as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento da graça e perseverança nela até ao fim. E aí estão os versículos bíblicos que baseiam-se essas afirmações do nosso breve catecismo de Westminster, ou catecismo menor. Note que as bênçãos que desta vida, que acompanham a justificação, a adoção, a santificação, são temas que nós já estudamos nas semanas anteriores. E agora nós queremos salientar alguns pontos relativos às consequentes bênçãos, às consequentes graças oriundas dessas doutrinas. Começamos dizendo que toda bênção que você recebe, que eu recebo, são favores imerecidos. E também são sinais visíveis, sensíveis mesmo, de uma realidade eterna. São amostra grátis de uma realidade lá do porvir para todo servo de Deus. Ou seja, hoje nós vivemos ainda em meio às aflições, às tribulações, mas lá no porvir nós teremos a plenitude dessas bênçãos. E nós queremos, então, falar um pouquinho sobre algumas delas. E a primeira delas, irmãos, é a certeza do amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. O redimido tem certeza de que Deus essa certeza, né, absoluta e sincera desse amor de Deus. O Redentor, o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu provas deste amor. E então o Filho de Deus jamais vai viver na solidão. Ele tem bênçãos imensuráveis neste mundo. E a presença de Deus, ela se faz notória em todos os momentos. E nós estamos falando num mundo cheio de ingratidões, cheio de infidelidade, cheio de desamores, cheio de traições. E às vezes você passa por isso, não é verdade? Passa por solidão, pessoas são ingratas, não são fiéis, não te amam, te traem mesmo. Mas tenha certeza que Deus te ama incondicionalmente, ama a sua criação e nos preparou condições para esta salvação, este amor. Mas ainda, amados irmãos, em segundo lugar, nós temos a segunda bênção, que é uma bênção que é provocada pela paz na nossa consciência. Depois de perdoados, a nova criatura, então, ela se reveste de uma espiritualidade que dá a ela a tranquilidade de saber que o Senhor é o Senhor moral, espiritual da sua vida. E sabe que, embora seja um pecador, sabe que também está sujeito a carências que os homens possuem, mas tem por dádiva esta vida eterna, tem o Consolador, tem o perdão, tem o amor do Pai, tem o dom de uma esperança que brota do coração e tem uma paz de consciência em saber que foi perdoado, que precisa realmente lutar contra o pecado, lutar contra o mal, mas que o perdão do Senhor já o purificou e ele precisa então caminhar agora neste perdão. Que coisa bonita, que coisa bela, que bênção
redundante da graça de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus. Mas ainda, querido irmão, querida irmã, a terceira e grande consequência desse estado é a alegria no espírito. O espírito, ele atua, eu costumo dizer, no nosso psicossomático. E ele introduz uma paz espiritual, ele gera um tipo de manifestação jubilosa na nossa vida. Diferente do prazer mundano, pontual, momentâneo. Não é isso que a doutrina diz, mas é uma alegria do espírito. Ele acalenta o nosso coração, pois ele é o nosso pastor, é o bom pastor que toma a sua ovelha nos braços, que cuida dela, que a alimenta, que leva para os lugares de descanso. E é uma alegria no Espírito Santo. É a mesma alegria que nós encontramos lá em Filipenses capítulo 4, quando Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É aquela alegria que nós encontramos como dom do Espírito na vida do eleito, do salvo, do chamado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda, em quarto lugar, aumento de graça. O que significa isso? Nós somos salvos através da nossa conversão, mas a santificação, ela aumenta a nossa consciência, aumenta o nosso sentido de comunhão, a nossa experiência cada vez mais forte de comunhão, de íntimo contato com Deus. A fé salvadora nos leva a ter o contato com Deus, mas a graça santificadora, ela implanta progressivamente, ao ser regenerado, um aumento de graça, de crescimento espiritual, um abandono do antigo homem no novo homem que se refaz agora no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que é continuamente limpo e lavado e purificado, que tem uma nova consciência, que tem uma nova atitude, que teve um novo olhar. Ou seja, a graça salvadora nos salva, mas a graça santificadora, ela impõe em nós progressivamente um crescimento espiritual. Em quinto e em último lugar dessa nossa análise, desse estudo de hoje, vem a perseverança nesta graça, que é a perseverança dos santos, que é obra de Deus, que é aquele que foi salvo e chamado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não vai mais perder esta salvação. E, irmãos, nós temos tratado sempre desse assunto e as pessoas voltam de novo: mas pastor, não perde a salvação? Mas e se? E nós temos brincado que se, irmãos, se tem se, é porque não era salvo. E ficamos com Agostinho, que diz o seguinte: olha, se perdeu, é porque nunca teve. Ou seja, se tem alguma coisa, é porque então nunca teve. E preste atenção no seguinte detalhe: salvação não é para aquele que fala: olha, eu creio no Senhor Jesus. Porque o diabo também crê e estremece. É ter fé salvadora, é aquele que passou pela doutrina da adoção, pela santificação, pela conversão. E nós estamos falando de modo ao contrário, né? Da ordem salutis que nós falamos anteriormente. Ou seja, quem passou por essa ordem da salvação é um eleito do Senhor, é um predestinado que creu no Senhor Jesus. A salvação é para este, pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu. Não é aquele que é membro de igreja. Ser membro de igreja é condição, é consequência, não é condição.
Ser pastor, ser presbítero, ser presidente de UPH, de SAF, membro de igreja, isso são consequências da nossa eleição e salvação, são cargos na igreja local. Mas isto não quer dizer que nós sejamos salvos. Salvo é aquele que é convertido, é aquele que está escrito no livro da vida. E este, então, vai perseverar e vai manter a sua salvação, porque e não vai cair. Mas a pergunta, mas pastor, e se? E se cometeu um pecado? Vai ser salvo, porque esse que cometeu o pecado, ele vai ser perdoado, ele vai, no tempo hábil, ele vai salvar-se no Senhor Jesus Cristo, porque a salvação não é pontual, irmão. Quebre todas essas visões antigas e antiquadas que não estão na Bíblia, que foram passadas por você. Mas, pastor, se cair e se acontecer, irmão, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas eu queria, nesta vez, já falamos várias vezes sobre isso, mas agora eu queria falar com vocês não mais sobre todos esses aspectos, mas estou aberto de novo a discutir qualquer uma das suas dúvidas. Mas eu quero falar com você 25 versículos que eu selecionei. É claro que eu não vou ler todos, mas eu quero reservar 25 versículos para você, e você vai estar vendo ele aqui, você vai ler depois em casa, e eu sublinhei algumas partes que você vai ler e depois você vai me explicar, tá? E você vai me explicar o que significa ele, tá bom? Primeiro deles é Jeremias 32:40. Olha só, ele fala: farei por eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Promessa de Deus para quem? Não é para qualquer um, é para o eleito, para aqueles que ele está promovendo lá na frente. Um temor no coração para que não se aparte mais dele, ninguém se aparte. Né? É verdade, verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, está no presente a vida eterna. Não entra em juízo, não vai ser julgado, mas passou da morte para a vida. E aí, irmãos? Isso aí está salvo. Quem crê naquelas condições é um eleito. Vamos fazer o quê? Passar leak paper no livro da vida, irmãos? Mas o texto está falando que tem a vida eterna. Né? Então nós temos que ter essa perseverança na graça e entender isso. 3. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos os que me deu. Olha bem. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem, irmãos, que vira o Filho, mas não no sentido somente pontual, confessional, mas de vida, de salvação, sendo um eleito de Deus. Aí esse tem a vida eterna. Não é aquele que se agrega à igreja, que está no meio dos crentes, né? Mas é aquele que é servo de Deus. Esse tem a vida eterna, não vai se perder. 4. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Tem ovelha que não crê. Está lá no meio lá das ovelhas, mas bode, não é ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais, olha bem, a palavra jamais, nunca, de modo nenhum perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quem pode arrebatar alguma coisa da mão de Deus? Ah, irmão, então, aquele que o Pai deu ninguém pode tirar. E esses são os eleitos e predestinados. Quando eu estava com ele, guardava o teu nome que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ou seja,
estava com os discípulos, nenhum dos discípulos se perdeu, mas só o que tinha que se perder, que era Judas, que era filho da perdição. Quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio senhor, está de pé ou caia? Mas olha só, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Ou seja, irmãos, é o Senhor que nos sustém. Então, quando um daqueles mas pastor, se pecar, o Senhor vai ao eleito, o Senhor vai ter queda parcial, mas levanta. Quem é do Senhor, o Senhor levanta. O Senhor não deixa caído. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Romanos 8 é um texto clássico, mas olha só, eu quero só o que está... você vai ler em casa, mas olha só, porque os que de antemão conheceu também os predestinou, só o sublinhado. E os que predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a este também justificou. E os que também justificou, a este também glorificou. Glorificar é salvar. Acabou, são os predestinados do Senhor. Nós não podemos fugir do que está escrito na palavra de Deus. Romanos 30. Só o que está escrito, sublinhado. Poderá separar, nada, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Quem que pode nos separar do amor de Deus? Nada, não é isso? Nada pode nos separar. Filipenses 1,6. Estou plenamente que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la em Cristo Jesus. Ou seja, no dia de Cristo Jesus, o Senhor vai completar a boa obra. Mas em quem? Naquele que passa ali, eu aceitei Jesus. Naquele que está no hall de membro. Não, não é esse. Naquele que é eleito de Deus. Que tem como consequência até essas coisas, sim. Mas a doutrina fala para o eleito de Deus, o salvo no Senhor Jesus Cristo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, né, sobre o endurecimento de Israel. Aí Paulo vai falando, tá, em Romanos 11:25. Mas lá embaixo, Paulo fala, quando, porém, tá aqui, ó, o dedinho aqui do pastor. Quando, porém, a eleição, né, amados por causa dos patriarcas, porque Israel pensava que era salvo por causa dos patriarcas. Então eu sou salvo, né? Mas ele fala, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele está dizendo num outro contexto que os dons de Deus, o que Deus deu, a vocação, os outros dons, as dádivas, são irrevogáveis. Deus não revoga. Ou seja, irmãos, também, se a salvação é dom de Deus, ela é irrevogável. Como esse dom pode ser revogável? Então, a grande confusão das pessoas é que elas pensam que aquele que está no meio de nós, o bode que se parece com nós, que nunca foi nosso, então esse perdeu a salvação. Não é que ele perdeu, é que ele nunca teve. Ele parecia com crente, ele era joio no meio do trigo, mas ele não era um dos nossos, né? 11. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus. Ou seja, ele vai nos confirmar até o fim, né? Ganhando tempo agora. 12. Fiel, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, quem é de Deus cai, pode cair até gravemente, mas vem a tentação, o Senhor nos dá livramento. Aquele que é de Deus se levanta
E vai em frente porque ele é de Deus, ele tem a semente no coração. O Espírito Santo toca nele, ele volta para o Senhor, volta para a casa de Deus. 13, que também nos selou, olha, selou, botou o selo e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então nós estamos selados com o Espírito Santo. 14, ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia, aquele dia, né? Esses versículos, irmãos, que estão projetados aí, você vai ler depois com calma. Anotar e ler aí com calma. 15, né? É um texto bem grande, 1 Pedro 1,19, mas regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Olha, e essa herança, salvação, é uma herança incorruptível, que não pode se corromper, não tem mancha e é imarcessível, ela não perde a imagem. Agora, lá no final, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo fim a vossa fé, a salvação de vossa alma. 1 de Pedro 1, de 1 a 9, lê esse texto. Ele está falando sobre a salvação viva que não se pode perder. 1 João 2,19. Olha só o que João fala. Eu quero perder um pouquinho de tempo aqui, perder não, ganhar com você. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos irmãos. Eram aqueles que estavam no meio da igreja, mas que não eram crentes. Pareciam, mas não eram. Não eram ovelhas, eram bodes que estavam no meio da igreja. Saíram. Então, se saíram, ou seja, apostataram, saíram, não é porque perderam a salvação, era porque para que ficasse manifesto que nenhum deles era do nosso. Ou seja, irmãos, a salvação não é perdida. Ou se tem, ou se não tem. Ou se tem a capa de crente, ou se é crente verdadeiro. Lá em Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados de Deus, Pai, e guardados em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que são guardados em Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar como exultação, sem máculas, imaculados, diante da sua glória. Irmãos, 25 versículos aí com as referências para você dar uma lida, né? E depois falar. Perde-se a salvação? Tem-se essa perseverança dentro da graça? A palavra de Deus fala que nós não perdemos essa salvação. Que Deus nos abençoe e firme na nossa vida, na nossa mente, essa verdade. Quero deixar para você uma avaliação, para você escrever no papel aí, falando sobre as bênçãos, né, que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação. Nós falamos lá em cima. Fala um pouquinho, ó. É isso aqui, por isso. É isso aqui, por isso. E é isso aqui, por isso. Bom? E também fale um pouquinho sobre essa doutrina da perseverança dos santos. Se nós perdemos, não perdemos a salvação. Tá bom, meu querido irmão e irmã? Essa é a nossa avaliação. Queremos agora, irmãos, orar pela igreja, com os irmãos, orar por você, que já viu que é bênção do Senhor, da presença do Senhor na sua vida, você nunca vai estar só. E o texto fala ali que talvez até você possa se sentir traído, ferido, amargurado, mas o Senhor nunca abandona você, nunca vai abandonar você. E é momento então para você buscar a presença de Deus,
buscar essas bênçãos temporais de você que é salvo no Senhor Jesus Cristo. Você que busca a presença de Deus e quer confirmar essa salvação na sua vida. Você é chamado, irmão, para estar na presença de Deus agora, em oração. Nós queremos lembrar de alguns pedidos. O primeiro pedido é pela nossa igreja, pelo retorno que nós, com a gravação desse vídeo, né, já tivemos, então, no primeiro domingo, dia 4 agora de outubro, mas para que Deus possa nos abençoar e esse retorno possa ser um retorno abençoado com a presença da igreja, dos irmãos. Então, estejam todos que possam estar no trabalho da igreja. Vamos divulgar esse trabalho, esse retorno. Pedir também, irmãos, pela questão da justiça que a igreja tem, do reconhecimento da sua imunidade tributária. Estamos com um processo na justiça. Pedir aos irmãos que nunca esqueçam de orar por esse pedido. É importante, nós precisamos da intercessão dos irmãos e da atuação de Deus, porque Deus é o nosso advogado nessa situação, para que Ele nos dê a justiça que nós pleiteamos e merecemos. Queremos pedir pelos membros da igreja, por aqueles que estão nos grupos de risco. Lembramos das nossas irmãs Dalva, Maura, Elzinha, Carmelita e outras irmãs mais, viu, irmãos? Nós não citamos os nomes aqui, porque são diversas irmãs que estão naquele grupo da boa idade, mas as irmãs sabem que nós sempre estamos orando por elas, intercedendo. Elas precisam dessa orientação, desse aconchego. Estamos também, irmãos, solicitando a presença do Senhor nas questões gerais da igreja, questões da junta diaconal, do conselho, das sociedades internas. E esse nosso clamor é para que Deus nos abençoe, nos guarde. O Senhor esteja conosco nessas diversas situações. Clamamos também, irmãos, pelos enfermos de maneira geral, por aqueles que nos pedem, têm feito seus pedidos. Clamamos por todos que, de alguma forma, precisam e têm feito seus pedidos para a nossa igreja. Que o Senhor esteja com os membros da nossa igreja, aqueles que sempre clamam e têm feito seus pedidos de forma intercessória. Que o Senhor esteja conosco. Nós, assim, então, entregamos diante do Senhor todos os pedidos da igreja, todos os membros da igreja, todos aqueles que têm suplicado. Nós vamos fazer a oração de intercessão, mas queremos, antes disso, ouvir e participar de um momento musical de adoração, de louvor ao nosso Deus. Graças dou o resto da vida pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites das
nossa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Oremos então, irmãos, pelos pedidos e pela súplica de toda a igreja. Os pedidos foram feitos, mas também há aqueles pedidos que ficaram ocultos nos nossos corações. Sabemos que Deus sabe de todas as coisas e saberá também colher no seu trono tudo aquilo que for necessário para a nossa caminhada. Curve a sua cabeça, vamos falar mais uma vez com Deus em oração. Amado Deus, querido Pai, os pedidos foram expressos na Tua presença, Senhor Deus, pedidos acerca da família, pedidos, Senhor Deus, sobre enfermidades, Pai, pedidos feitos, Senhor Deus, sobre problemas pessoais, sobre emprego, Senhor Deus, pedidos dos anseios do Teu povo, Pai. Nós queremos apresentá-los a Ti, e também, Senhor Deus, suplicando, Senhor, a Tua misericórdia nesse momento, Pai, para que o Senhor ouça, Senhor Deus, a nossa súplica, para que o Senhor ouça os pedidos que aqui foram feitos, Pai, e que o Senhor seja misericordioso conforme as Tuas promessas, mas desde já nos dá a bênção da tranquilidade, da moderação, da confiança naquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. Nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Receba agora, irmão e irmã, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o amor do Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, o nosso Criador, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão, irmã. Bom dia, final de dia, que o Senhor abençoe você rica, que abençoe você rica e abundantemente. Amém.